O Salvador ouviu o gemido deles e o Salvador pensou no acordo dele. Aí aqui nas outras traduções nós temos a palavra lembrou, tanto em quatro das tradicionais, mas em também na versão da Bíblia King James está como remember, que é lembrar. Só que essa palavra ela é muito mais usada ao decorrer da Bíblia como pensar e não como lembrar. E por que que não seria legal lembrar aqui? Primeiro, porque não é o melhor encaixe para ela, e o segundo que para lembrar dá-se a entender que foi esquecido. Então a coisa toda fica inconsistente, porque como que o Salvador, Deus, esquece. Então, por conta do uso e também por conta da consistência, a melhor tradução não é lembrou, que é como está nas demais traduções, e sim pensou. Então, o Salvador pensou no acordo dele com o Pai de multidões. E aqui, acordo, na maioria vai estar como aliança, pacto, coisa assim. Mas essa também é uma palavra que ela é muito mais usada como acordo, desde pequenos acordos até grandes acordos, do que alianças e pactos e uma coisa toda assim. Então, aqui é pensou e aqui é acordo. Dele com o Pai de multidões, com ele ri e com o segura calcanhar. O Salvador viu os filhos do persistiu com o grande pastor, que é o Israel, e o Salvador conheceu eles. Lembrando que esse conhecer, eu fiz aquela ligação de que nos anteriormente usava-se conhecer no sentido de ter intimidade. Por exemplo, quando o marido entrava na mulher, ele conhecia ela, porque é a questão de ter intimidade também. No Novo Testamento nós vimos o Cristo falando, né? Apartai-vos de mim, não vos conheço, para na questão dos fins dos dias, de quem vai entrar e quem não vai entrar. Então, esse é muito no sentido de ter intimidade com, e não apenas dele saber da existência de. Porque, obviamente, o Salvador Deus sabe da existência de todos. Mas isso aqui dá-se a entender que é num sentido mais íntimo mesmo. E essa palavra ela é usada dessa forma, que é de. Também ela é usada dessa forma de quando um homem tem intimidade com a mulher e então um filho é gerado. Em Êxodo 3, e o tirado, que é Moisés, estava pastoreando o rebanho do excesso. O sogro dele, purificador do briga. Purificador é a minha tradução para sacerdote, por conta de como o grego lida com essa palavra. Eu fiz uma síntese de como o grego e o hebraico lida com essa palavra. No hebraico é muito no sentido de firmador, alguém que firma algo, alguém que fixa. E, e no grego, a base dela é muito próxima a puro, que é, por exemplo, quando eu falo inspiração pura, Espírito Santo, esse santo no grego, que eu traduzo como puro, é, é muito próximo e faz sentido, porque a função de um sacerdote é purificar o povo. Tanto Tanto é assim para os sacerdotes, os purificadores egípcios, quanto para os purificadores do templo dos hebreus. E essa é a função ao decorrer das épocas. Né? Nós vemos hoje essas pessoas como purificadores, eles fazem essa questão toda. E o próprio Egito também tinha uma cultura de purificação, de não ter pelo no corpo e uma coisa assim. Então, ao meu ver, a melhor tradução para a palavra sacerdote é purificador. Ele guiou o rebanho para trás do sertão e chegou à montanha do Salvador. Lembrar também que na maioria das traduções é a palavra deserto, mas se tem coisa pastando, não é deserto, é sertão. Então isso nas traduções tradicionais é uma nítida e desnecessária inconsistência. E chegou à montanha do Salvador, a desolação. E o informante do salvação apareceu a ele numa chama de fogo no meio do espinheiro. Agora, isso aqui é muito. Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso de uma forma muito clara, tá? Mas eu vou tentar aqui. Informante do salvação seria anjo do Senhor. Nas Bíblias tradicionais, vocês vão ter isso. Anjo
do Senhor. E, é, anjo. Anjo é uma palavra bastante polêmica. Primeiro porque anjo está no grego. O grego traduziu para ângeles. Aqui a pronúncia é outra. Então nós herdamos a palavra do grego. O grego veio muito depois do hebraico. E quando eles foram fazer o Antigo Testamento, eles fizeram o Antigo Testamento baseando no Novo. Então eles não chamaram de, acho que é Meleque ou Maleque, alguma coisa assim que é em do hebraico. Mas enfim, eles não chamaram o anjos lá na frente dessa palavra. Eles fizeram o contrário, eles chamavam essa palavra de anjos. E a tradução de anjos e a forma como a versão dessa palavra é usada como verbo é como se fosse passar mensagem ou informar. A palavra evangelho, ela vem disso, é uma mistura de bom, kev, e ângelo, que é mensagem, mensageiro. Então, eu chamo de boa informação. Eu não uso a palavra no Novo Testamento, eu não tenho a palavra evangelho, eu tenho a palavra a boa informação, por dois motivos, porque é uma informação boa e boa informação também é uma informação que é verdade. Quando alguém fala isso é boa informação, é verdade, mas também é bom, então causa-se um duplo sentido. Mas voltando aqui, então eu chamo de informante, porque são pessoas que informam do salvação, que é que traduzindo na forma como está escrito nas demais traduções, está como Senhor, né? Então eu não uso anjo do Senhor, eu uso o informante do salvação, ou informante de salvação. Lembrando que salvação faz esse jogo de palavras, porque ao mesmo tempo que ele é um informante do salvação, ele é informante de salvação. O que esse informante de salvação estava fazendo aqui? Eles estavam informando ao tirado sobre a salvação do povo do Egito. Então é interessante que aqui nós temos um encaixe duplo por questão do nome, da fama de Deus, de Jeová, como alguns chamam, ser salvação. Então, e o informante da salvação apareceu a ele numa chama de fogo no meio do espinheiro. Aqui é claramente a cruz, tá? Porque vamos lembrar, o Cristo ele foi colocado na cruz quando ele fala, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o aleph e o tav, ele é o boi tem um chifre, que é os espinhos do boi, e uma cruz, que é o tav, é o símbolo de uma cruz, e então uma chama de fogo no meio do espinheiro é o julgamento, o fogo é um dos instrumentos de julgamento no espinheiro. Então isso aqui simbolicamente é o sacrifício do Cristo na cruz. Isso aqui é a consumação do Novo Testamento. Tá? E também, aqui nós temos um outro elemento, porque aqui é o informante da salvação apareceu a ele numa chama de fogo no meio do espinheiro. Quem é o informante da salvação? Muitos falam que, porque aqui está o anjo do Senhor. Existe um debate de quem é o anjo do Senhor do Antigo Testamento. Alguns falam é o Cristo ou não é o Cristo, porque o Cristo ainda não nasceu. Aí então nós vamos visitar uma informação que o Cristo nos dá, que para todo que constrói um lar para ele no coração, ele e o Pai moram lá. Então até onde sabemos é é o próprio Cristo, porque ele está no meio daquilo. E o fato de queimar numa chama de fogo no meio do espinheiro, nós também temos uma ligação ao nosso corpo. Quando nós estamos naquele momento íntimo de oração, que a gente sente o fogo, aquele fogo no meio do coração, né? Naquele momento, o nosso corpo estando no erro, né, que muitos chamam de pecado e eu chamo de erro, nosso corpo estando no meio daquilo e uma chama de fogo queimando, nós fazemos um exemplo de um espinheiro pegando fogo e não sendo comido, porque aqui, e veja, o espinheiro queimava no fogo e o espinheiro não era comido, então aquele fogo queima em nós, mas nós não somos comidos. É como se nós fôssemos pequenos exemplos do que de fato foi o grande ato da cruz quando nós vemos dessa forma. Então, o informante do salvação apareceu ele numa chama de fogo no meio do espinheiro. Isso aqui demonstra a dinâmica da intimidade do Salvador, do salvação, e também aponta reto para a cruz. Porque naquele momento que nós estamos em oração, aquilo queima no nosso peito, mas nós não somos consumidos. E também quando nós vamos na cruz, né?
o julgamento e fala a questão toda do fogo na cruz, as pessoas falam, pô, mas a cruz não pegou fogo. Não pegou o fogo que você vê, porque naquele momento o coração do Cristo queimava, assim como o nosso coração queima em oração. Assim como muitas vezes eu estou sentado escrevendo, às vezes numa padaria ou em outro lugar, e meu coração está queimando enquanto eu faço esse bom trabalho, mas as pessoas não veem fogo, né? Obviamente eu não tenho o mesmo nível do Cristo, obviamente é um fogo, né, que não chega no nível do coração do salvação, do Salvador. Mas é um exemplo. Espero que eu expliquei bem, mas eu vou visitar esse tema algumas outras vezes, porque não é a última vez que isso vai aparecer para nós, que eu vou ter a oportunidade de colocar isso. O tirado disse: Vou me desviar agora e vou ver essa visão grande. Por que o espinheiro não queima? Salvação viu que ele se desviou para ver. E o Salvador chamou ele do meio do espinheiro e disse: Tirado, tirado. E ele disse: Ó eu. E essa é uma coisa que acontece com nós, né? Porque quando você está naquela vida de estar sitiado, em estado de sítio, que você está oprimido e você não sabe o que fazer, você está preso, você desvia daquilo e você começa a olhar para o Salvador, né? E ele responde. Então isso é legal que faz esse exemplo também. Ele diz: Não se aproxime daqui. Tire os seus calçados dos seus pés. Tá, calçados. Por que essa palavra está em negrito aqui? Porque tem muitos lugares que vai estar como sandália, tá? Vou até verificar para nós. Sapatos, sandálias. Vamos ver nas demais aqui. Sandálias, sapatos também. Por que eu chamo de calçados? Porque essa palavra é usada como trava. Por exemplo, quando alguém tranca uma porta, é usada essa palavra. Então eu falei assim, pô, por que faz calçados faz sentido? Porque nós calçamos no pé e porque nós calçamos porta para que elas não sejam abertas. Quando nós trancamos uma porta, de alguma forma, nós colocamos um calço nela. Então eu vi que isso aqui fazia mais sentido do que sandália ou sapato, porque você não vai sapatar a porta, você não vai sandaliar a porta, mas você calça uma porta. Não no seu pé, mas com alguma coisa, para ela trancar. Então, onde está a sandália? Era uma sandália? Muito provavelmente. Mas era mais ainda um calçado. Porque o lugar sobre o qual você está em pé é um solo puro. Tá, isso aqui trouxe a minha atenção. Alguém fez um comentário em um dos shorts que eu coloquei, e eu vi que teve uma questão de algo ser puro, do sentido de ser absoluto, por exemplo, solo puro. Esse solo é só esse solo, né? Então ficou uma questão de imáculo ou 100%, né? Quando, por exemplo, isso aqui é suco puro, é um suco 100% suco ou é um suco imaculado? E pela definição bíblica, é, é semelhante, porque quando alguma coisa está puro, ela está apenas ela está sem as coisas comuns e sem as coisas poluentes nela. Então, ao mesmo tempo que ela é puro de ser 100%, ela também é imácula. Eu considerei colocar pureza, mas é um solo de pureza, mas eu vi que não teve encaixe muito dos versículos, então eu mantive como puro. Eu espero que eu consegui explicar para quem fez o comentário anteriormente. Inclusive a palavra puro, que é santo, né? Que eu traduzo a palavra santo como puro, porque santo é a versão latim da palavra puro. O significado de puro também no Antigo Testamento é algo que é separado e algo que é puro. Então, por muito tempo, eu chamei de puro separado. Mas eu comecei a ver que é separado por quê? Não porque é exatamente separado, mas porque as outras coisas são separadas de algo que está puro, porque ela não está contaminada. Então eu vi que o melhor encaixe que nós temos no português para essa palavra é realmente puro. Então, ao invés de Espírito Santo,
inspiração pura, mas pura no sentido de imáculo e pura no sentido de ela inteira. E disse: Eu sou o Salvador do seu pai, o Salvador do pai de multidões, o Salvador do Elihi e o Salvador do segura calcanhar. Lembrando que pai de multidões é Abraão, Elihi é Isaac e segura calcanhar é Jacó. O tirado, que é Moisés, escondeu a face dele, porque temeu olhar fixamente para o Salvador. Agora aqui, eu vou até ver, ó, temeu olhar, olhar, em todas aqui eu acho que vai estar olhar. Todas está olhar, mas tem uma diferença, porque é uma palavra diferente, e por isso que ela está em negrito. Tudo que estiver em negrito é coisa que eu quis ir além, né, que eu realmente analisei mais. As demais coisas eu já analisei mais, mas eu já tenho mais certeza do que elas são. Então, quando alguma coisa me chama mais atenção, eu cavo a mais. Por exemplo, escondeu aqui, eu sei que de fato é escondeu, então não preciso toda vez que eu chego à palavra esconder, analisar ela novamente. A mesma coisa a palavra face, etc. A menos que eu veja que teve algum encaixe estranho. Aí eu vou e analiso de novo para poder refinar o significado e ver se eu consigo encontrar algo melhor. Porque temeu olhar fixamente para o Salvador. Então aqui eu pensei que talvez seja encarar. E olhar fixamente para o Salvador é interessante, porque, por exemplo, nós olhamos para o sol, mas nós não podemos olhar fixamente para o sol. Nós passamos o rosto assim e pá, então nós vemos que o sol está ali. Mas você olha fixamente, aquilo faz mal para o seu olho. E aquilo que eu falei nos primeiros episódios também. Tem toda uma simbologia por trás do sol ser uma representação física de como funciona o mundo espiritual, no fato de que ele dá luz, de que ele nutre a terra, ele ilumina, e a questão do Filho do Salvador, que é quem ilumina toda a terra no sentido espiritual. Até que eu falei das palavras, né, que no inglês é son, que significa filho também, que é a mesma pronúncia da palavra filho. Aí quando nós saltamos para o francês é solio, que é sou ele, que é o que o Cristo no Novo Testamento fala eu sou, até que, enfim, num dos primeiros episódios eu vou mais a fundo nisso, quando eu falo da questão da mistura dos significados e das pronúncias na Babilônia. O Salvação disse: Ver eu vi a aflição do meu povo, que está em sitiado. Aflição é uma palavra que sempre me caça, porque. E aqui, ó. Lembra que eu falei de sitiado? Sitiado eu chamo de sitiado e não apenas de cercado, porque são dois componentes. Está cercado, mas tem uma opressão. Então, algo que está cercado e sob opressão é como se fosse um exército. Então, a aflição seria o nível da opressão. Então, eles estão cercados, oprimidos e aflitos. Então, dá para ver o sentido do desespero quando traduzimos Egito, que é Mitzraim, para sitiado, que é a tradução para o nosso português brasileiro. Então, ver, eu vi a aflição do meu povo. E nas demais traduções vai estar aflição, aqui opressão, mas tem outra palavra que é usada para opressão, porque opressão é o externo, aflição é o sentimento. Então existe uma diferença. Opressão deixa em claro do que está acontecendo ainda, assim. Aqui. Em metade das demais traduções está opressão e na outra metade está aflição. O correto, de forma bem analisada, é aflição. E eu vi o grito deles por causa dos opressores deles. Pois conheço as dores dele. Aqui está no plural, e aqui está no plural, e aqui está no singular, por conta de que o texto ele faz isso, né? Ele faz esse jogo entre se referir aos filhos do segura calcanhar e ao segura calcanhar. Então, o texto ele tem essa poesia, e eu mantive aqui. Então, aqui de fato está no plural e aqui está no singular. Aqui, o meu povo, ao mesmo tempo que é mais de uma pessoa, também é um. Eu desci para livrar ele da mão do sitiado e para fazer ele subir daquela terra
para uma terra boa e larga, para uma terra fluindo leite e mel. Então, eu desci para livrar ele da mão do sitiado e para fazer isso. Essa palavra livrar também me dá um trabalhinho, porque em muitos lugares ela é usada como tirar, mas tudo bem, aqui nas demais está livrar. Só que tem outra palavra que é para tirar, e livrar tem uma diferença, porque, enfim, é evidente. E para uma terra fluindo de leite e mel. Tá? Isso aqui tem uma aplicação que eu vou deixar para falar mais adiante, porque agora eu não tá entrando. Mas o leite, ele tem uma aplicação de que quando você está no começo da palavra, ela tem que ser levada para você de uma forma bem digerida, que é que é a simplicidade por trás da palavra. E conforme você vai buscar a palavra, eu digo o bom livro, a Bíblia. E conforme você vai consumindo aquilo, você vai tendo aquilo de uma forma, você começa a ter mais mais maturidade para comer o alimento que é a palavra de uma forma mais intensa. Então, ao meu ver, quando ele fala para uma terra fluindo leite e mel, é que ao sair desse sitiado, eles ainda seriam como crianças que precisariam, né, do passo, até que eu comentei que o significado de sertão é o lugar de conduzir. Eu acabei traduzindo como sertão, mas literalmente seria lugar de conduzir. Talvez eu coloque esse significado numa tradução mais literal ainda que eu possa vir a fazer. E, e o mel é doce, né? E é muito interessante porque como o mel é feito, uma abelha coloca o mel na boca de outra abelha que devolve para ela. Então existe um digerir muito intenso, assim como a digestão do boi, que ele come e ele vai digerindo várias vezes, né? Então é a troca da palavra e depois aquilo fica doce, porque foi bem analisado e foi a coisa toda ela foi bem colocada. Então, ao meu ver, o mel tem essa ligação, algo que é doce por conta de ter sido bem analisado e trocado e discutido, e, e o mesmo o ruminar a palavra. Por isso que às vezes eu até chamo as demais traduções de traduções meio porcas, assim, porque não deram uma ruminada para realmente analisar aquela palavra e como elas estão. Muitas vezes no próprio versículo, o próprio versículo criando uma inconsistência dentro dele mesmo. E parece que os tradutores, a maioria deles, não prestaram atenção no que estavam escrevendo. É por isso que eu faço esse trabalho aqui. Para o lugar do baixo, e o do de terror, e o do falador, e o do sem muros, e o do aldeão, e o do pisador. Esses eram povos diferentes que estavam na terra do baixo, que é Canaã. Então, por exemplo, né, quando falam, né, que Israel é. Quando usa-se o motivo de que aquele povo tem que estar lá porque eles estavam lá antes, esse povo aqui estava lá antes deles, tá? Então eu não acho que isso é uma premissa boa para eles usarem como. Pode até ser, queremos voltar para a terra dos nossos pais. Aí eles têm uma causa, né? Agora aqui eu falo da nação de Israel. Vocês falam, não, nós queremos voltar para a terra dos nossos pais. Agora eles usarem, nós estávamos lá, aquela terra era nossa antes, é complicado, porque toda essa galera aqui estava lá antes deles, tá? São duas coisas diferentes. Agora, se eles têm que estar naquela terra ou não, isso aí não é meu lugar dizer e também não é meu lugar opinar. Eu simplesmente aqui abro o texto para vocês, que ó, antes deles entrarem naquela terra, essa galera estava lá. E a própria Bíblia fala que é o lugar do baixo e o. Então, né? Agora, se o Salvador deu para eles ou não, se eles querem usar a premissa, não, porque Deus, o Salvador, deu aquela terra para nós, tudo bem. Quer falar isso? Ah, não, nós queremos voltar para Israel e ocupar aquela área, porque Deus deu aquela terra para nós. Aí tudo bem, aí é uma desculpa. Mas falar que eles estavam lá antes, que querem ir lá porque eles estavam lá antes, é complicado.
justamente porque o próprio livro deles, né, que isso aqui é um livro dos judeus, né, e Êxodo ainda é a própria lei deles, está escrito que era o lugar do baixo, do de terror, do falador, o sem muros, o aldeão e o pisador. Então essa é uma desculpa que esse é uma desculpa que eles dão que eu não concordo. Não que eu não concordo com eles irem lá, mas que isso aqui não deveria ser uma desculpa, um motivo para isso. E agora, veja, o grito dos filhos do persistiu com o grande pastor chegou a mim, e também vi a pressão com que os de sitiado pressionam eles. E agora, vá, eu envio você ao Casa Grande, e tire o meu povo, os filhos do persistiu com o grande pastor, de sitiado. Então é engraçado porque o nome de Moisés é tirado, então ele está mandando ele tirar. E é isso que acontece, né? Quando você passa a conhecer o Salvador, você vira um tirado. Ele tirou você daquela, pelo menos ele tirou eu daquela, daquele vazio horrível que eu carregava no meu coração. Ele me tirou daquilo e até hoje eu estou fora. Então tire o meu povo de sitiado. Lembrando que sitiado é aquele lugar de opressão, né? Aquele lugar que a pessoa está cercado e oprimido. Então você é um tirado e depois você tira o povo. Então, assim, ó, outro lugar que é muito importante, que deixa evidente a importância de traduzir o nome dos lugares e o nome das pessoas. O tirado disse ao Salvador: Quem sou eu para ir ao Casa Grande e para tirar os filhos do persistiu com o grande pastor desse tiado? E ele disse: Ele quem? O Salvador. Aí o Salvador disse: Porque vou estar com você. E este é o sinal para você de que eu enviei você. Quando você tiver tirado o povo desse sitiado, vocês vão servir o Salvador nesta montanha. E é o que eu quero lembrar também, que o significado da palavra apóstolo é enviado. Então, aqui você pode tranquilamente dizer que o tirado era um apóstolo, tá? Porque ele foi enviado. Eu enviei você, a partir do momento que você foi enviado pelo Salvador, você é um enviado. Só que nós usamos, nós não, porque eu não uso dessa forma, mas o sistema religioso atual, ele considera apóstolo apenas aqueles que eram entre os 12 lá, enfim. Mas não é dessa forma que a palavra usa, né? Então, qualquer um que é enviado é um apóstolo. Enviado pelo Salvador, porque tem gente que ele mesmo se envia sem que seja da conta dele, sem que ele tenha conhecimento e, eu sou enviado, vou ensinar a galera, mas eu não sei o que eu tô fazendo. Tem bastante dessa galera também, tá?